Olá, pessoal. Trampolim Podcast, mais um episódio aqui começando. Estamos aqui com um episódio novo aqui. Estamos aqui com a pastora Sheila. Olá, pessoal. Que alegria estar aqui, Ju. Sugoi, adorei o convite. Obrigada. É isso aí, pessoal. Hoje, no quadro de hoje, a gente vai estar falando sobre algo muito legal, então fique ligado e fique até o final aí com a gente. Tem muita coisa boa que vai acontecer aí. E para começar, vamos falar sobre temperamentos, né? O que são temperamentos e quantos são? Olha, pelo que eu entendi até hoje, os temperamentos assim, você nasce com ele, né? É uma condição até fisiológica, vamos dizer assim, né? De como o seu corpo funciona. Mas isso eu vou deixar aí para os estudiosos, os profissionais da saúde para falar sobre isso, né? Os psicólogos. Mas o temperamento você nasce com ele, né? Então, assim, essa maneira de como você vai o seu comportamento muitas vezes vai ditar as suas reações, muitas vezes, no decorrer da vida, né? Já é diferente, por exemplo, do caráter. O caráter você não nasce com ele, né? Ele vai sendo formado em você, forjado em você no decorrer da vida, no seio da sua família, né? Agora o temperamento você já nasce com ele, né? E basicamente são 4 temperamentos. Né? São 2 mais introspectivos e 2 mais extrovertidos, né? Assim, os primeiros seriam o melancólico, né? E o fleumático, que pega mais esse pessoal que gosta de ficar mais no silêncio, vamos dizer assim. Né? Já percebeu que eu não sou desses, né, gente? E assim, e o sanguíneo e o colérico, né? Que são os mais extrovertidos, assim, o fogo da história, assim, né? São esses, basicamente, né? Mas assim, qual que é a diferença entre eles, assim, né? E como que identificar, né? Porque, por exemplo, a pessoa, às vezes é uma pessoa quieta, mas não ela por dentro ela tá se forçando a ficar quietinha, né? Mas ela não é assim Ela tão não é quieta, assim, assim. ela não é. E como identificar, assim, esses temperamentos, assim? Olha, trabalho com pessoas, né, gente? Mas eu acho que eu comecei a entender mais sobre os temperamentos comigo mesma, né? E assim, eu me lembro quando a primeira vez que fizeram um teste comigo, assim, foi na igreja, né? Assim, e estavam começando a falar sobre isso há anos atrás, né? E na igreja o pessoal ficou meio assustado, né? Que essa coisa de estar entrando psicologia dentro da igreja e cadê a palavra de Deus, enfim. E eu quis saber, eu sou muito curiosa. E fizeram esse teste comigo, né? E deu meu temperamento ali colérico, né? E naquela época, o que o pessoal dizia, né? Até onde tinha se entendido, pesquisado sobre isso, é que, por exemplo, a gente tinha um temperamento predominante, né? Mais uma misturinha de um outro ali para você poder te dar uma balanceada, né? E de acordo com o que eles disseram ali, né? O meu temperamento era colérica sanguínea. E eu fiquei meio assustada. Falei, nossa, não tem nada para balancear, né? Tá, e no começo eu não gostei do meu temperamento, não. Eu não gostei. Aí, mas eu achei um assunto muito importante, muito interessante, para a gente poder não compreender somente a si mesmo, mas os outros, né? Para a gente poder se relacionar melhor, né? Ainda mais eu trabalhando com pessoas, é importante, né? Saber. E fui atrás de psicólogos cristãos, né, lendo livros, tudo assim. E as descobertas assim mais atuais dizem assim, como descobrir o meu temperamento, né? Você deve fazer um teste, né? Tem bastante teste na internet, bastante teste legal, né, na internet. Mas você tem que fazer baseado em quando você era criança. Sabe, assim, antes de toda essa mistureba que acontece na adolescência com a gente, que às vezes a gente quer ser como alguém, a gente quer agradar alguém, a gente já passa na outra parte da vida, né? Mas quando a gente era criança, quando você era quieto? Quando você era criança, você era briguento na escola? Quando você era criança, você pagava para não levantar a mão? Quando você era criança, você ficava pensando, mas não falava nada? Quando você era criança, você tinha preguiça de brincar lá fora? Você gostava mais de ficar sozinho? Então, baseado nisso daí, né, fazendo testes, você pode descobrir o seu temperamento.
né? E outras descobertas também fizeram é que não existe temperamentos misturados. Não seria uma incoerência falar sobre isso, já que é uma questão fisiológica, né? Então, assim, gente que tem mais adrenalina, gente que, né, que funciona um pouco mais calma, assim, tudo isso é uma questão química do seu corpo, né? Então, como nascer misturado? Não tem razão de ser isso, né? Então, os psicólogos descobriram que existem mais de um tipo de colérico, mais de um tipo de sanguíneo e assim por diante. É assim que se descobre, Legal. né? Mas assim, e como isso interfere, assim, por exemplo, na saúde mental da pessoa, né? Por exemplo, né, na saúde mental, emocional da pessoa. Como que o temperamento pode influenciar na vida da pessoa, tipo, tanto para se entender, como você falou, para entender os outros? Olha, eu acho que não chega a ser uma influência, vamos dizer assim. Quando eu tô falando de mim, como que a minha saúde emocional é influenciada pelo meu temperamento? Porque, por exemplo, o meu temperamento é um temperamento colérico. Eu acho que seria interessante se a gente pudesse falar aqui as principais características deles, para a gente poder falar sobre a saúde emocional. Porque, por exemplo, o temperamento colérico, que é o que eu estou falando aqui, já é um temperamento forte, né? É um temperamento de liderança, é um temperamento visionário, né? Assim, é uma pessoa assim que ela não tem dificuldade para falar em público, né? Ela tem um pouco mais assim de dificuldade assim, às vezes de ser paciente, de se envolver, porque é uma pessoa que cata o negócio e leva, resolve tudo. O colérico é terrível. Ele resolve, ele sabe fazer, ele sabe, ele vai à frente das coisas, assim, ele é mais razão do que emoção, né? Então, sendo alguns tipos de temperamentos aqui, eles sempre falam, comparam, né, gente? Nós somos cristãos, a gente sabe, nós não estamos falando aqui de símbolos da nova era. Mas é comparado, assim, por exemplo, com fogo, água e é a brasa, é aquela coisa úmida, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque existe o colérico mesmo que ele é o fogo. É aquele um que às vezes, né, sem Cristo, né? Ele é uma pessoa muito agressiva, às vezes, assim, aquela pessoa que a valentona, o valentão que parte pro fight mesmo, né? Escreveu, não leu, o pau comeu, né? Aquela pessoa assim impaciente, né? Difícil às vezes de lidar com ela, né? Existe o outro, né? O outro caso assim, que é uma pessoa mais intelecto, mais razão, assim, tem aquela parte mais fechada, e existe com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o meu temperamento, que é uma mistura dos dois, né? Então, assim, e o sanguíneo, ele já se irrita muito, o colérico se irrita muito com muita bagunça no ambiente, se irrita com pessoas que falam, mas não faz, fica fazendo muita coisa, mas não faz nada, entendeu? Essa é a coisas que predominam assim no temperamento colérico. Não teria tantas outras coisas para falar, mas enfim, o temperamento sanguíneo já é mais emoção do que a razão, né? Aquela pessoa que tem muitos amigos, conversa com todo mundo, né? E tal, e assim, em certo ponto esse ser extrovertido parece com o colérico às vezes. Né? O colérico também é extrovertido, mas o colérico tem hora que a bateria social dele, ele quer ficar quieto. O sanguíneo não, o sanguíneo tá lá falando, é o último que sai da festa, todo mundo espera ele chegar, todo mundo conhece a pessoa, festeira, amiga, querido demais, né? E assim, o colérico tem um pouco mais de dificuldade para perdoar. O sanguíneo, aconteceu ontem, hoje já perdoou, já tá tudo bem, vamos lá, não tem problema nenhum com você, sabe assim? Só que assim, quando tá super alegre, ele alegra o ambiente todo. Quando ele tá down, ele também influencia. Aquela pessoa que, nossa, pior é que a festa fica até mais difícil quando a pessoa não tá bem, né? Agora, o melancólico, por exemplo, em muitos pontos, assim, o melancólico parece um colérico. Porque ele é bravo também. Tem aquela parte. Tem gente que acha que melancólico é assim, melancólico é chorão. É aquela melancolia. Mas não é não, gente. Não é não. O melancólico ele é introspectivo. É uma pessoa que pensa, 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 como eu já falei aqui, mas às vezes fala pouco, né? Às vezes está até numa briga, numa discussão, num debate, na hora fica quieto, observa, assim, quando sai de lá fala, por que eu não falei aquilo? Né? Acorda de madrugada, assim, eu não acredito que eu não falei aquilo. Ah, mas se vier, eu vou falar assim, assim, mas não fala. Não tem jeito, não fala não. Né? Assim, é uma pessoa
muito leal, às vezes tem uma tendência perfeccionista, insegura, muitas vezes, né? Gosta de ter segurança para fazer, planeja tudo, planeja, fica muito frustrado quando os planos que ele planejou não deu certo, né? Assim, é uma pessoa mais, por fora fica mais quieto, mas por dentro é bem sensível, tem uma parte bem sensível, não gosta que judie das pessoas que ele ama perto dele, que viram um leão, né? Quando é consigo, não faz tanto, mas quando é com as pessoas que ama, tá, né? Vai aquela coisa toda assim. Gosta de música, gosta de ambiente calmo. Gosta da galera, mas gosta de ambiente calmo, assim, né? É a criança que pagava para não levantar a mão na classe, né? Vai bem na escola, mas tem a fama de bem comportado, bom aluno, bom filho, é organizadinho com as coisas dele, é tudo organizadinho, porque a ordem, o ambiente do lado de fora do melancólico é muito importante. Ele é feito do que está de fora para dentro. O colérico não. O colérico é de dentro para fora. O sanguíneo é todo misturado, né? Agora, o melancólico é aquela pessoa assim, bem estruturadinha, assim, né? Mas às vezes tem dificuldade para abrir o coração, para falar o que realmente pensa, o que realmente quer fora de casa, porque dentro de casa não tem problema nenhum, né? Fala, às vezes até briga, né? Quando criança é meio rabugento, né? Porque não quer brincar, não quer fazer, não quer dividir, né? Você vê aquela criança mais quietinha, mas que presta atenção em tudo, extremamente observador, né? Gosta de poesia, gosta de música clássica, gosta de umas coisas assim de nerd, que são os melancólicos, né? Agora, os fleumáticos, né? Fleumático é de bem com a vida. Fleumático é de boa. Sabe, paga para não entrar numa briga. Não entra mesmo, sabe, na briga. Fala, mas vai ficar tudo bem. A coisa tá pegando fogo, mas para ele dá um trabalho ele ficar preocupado. Mas dá um trabalho um fleumático ficar bravo. Ele não fica. Não tem aquilo dentro dele, não sobe aquela ira, assim. Ele fala, mas como é que sobe? Assim, por que você fica tão brava? Sabe, assim, uma pessoa que gosta de pensar bastante, indeciso. Mas será que é isso mesmo? Ah, eu acho que não. Né? Então leva a fama de ser uma pessoa mais devagar, né? Mas dentro de si só quer evitar a fadiga. Não é que ele é devagar, ele só quer evitar a fadiga. Será que realmente eu entro nisso aí? Será que realmente. Ai, o que eu tenho que fazer? Tem que sair de casa? Ah, não sei não. Sabe? Mas é uma pessoa que tem um dom maravilhoso, às vezes, de ensinar. Gosta muito de ensinar. Não tem amigos melhores do que os fleumáticos. Eles são leais, eles escutam, ele aguenta o baque, pode vir. Eles são muito fortes. Os fleumáticos são fortes demais. É aquelas pessoas que prevalecem no meio que tá tudo um caos, a pessoa tá ali, sabe? Sempre é o termostato da relação, sabe? Sempre mantendo aquela temperança, né? Assim é paciente, é amoroso, é o fleumático. Então, assim, a gente vê que são características diferentes, né? Agora, a sua pergunta foi como que o meu temperamento pode influenciar na minha saúde emocional. Por exemplo, é, a gente, olhando para a parte da palavra do Senhor, qual seria o nosso maior exemplo? O nosso maior exemplo, né, sempre será o Senhor Jesus, né? E a minha pergunta sempre foi, desde quando eu comecei a estudar os temperamentos, inclusive os coléricos são muito questionadores. E os melancólicos também. São terríveis. Eles questionam bastante, isso é importante. Mas a minha questão era a seguinte: tá bom, a psicologia, todos os estudos estão trazendo isso para a baila, isso é irrelevante, muito importante, mas aonde isso se encaixa dentro da palavra de Deus, né? E qual era o temperamento de Jesus? Né? Eu fiquei pensando sobre isso. Qual era o temperamento de Jesus? Sinceramente falando, gente, eu não encontrei Jesus sendo enquadrado nisso, né? Por quê? Porque Jesus é a cura personificada ali, né? Ele é assim, o exemplo da onde a gente precisa ser, né? Então, assim, por exemplo, assim, um colérico, né? Onde é que dentro de um colérico não tem saúde emocional quando ele não se parece com Jesus?
Por exemplo, Jesus, qual que era o caráter, a personalidade ali, o temperamento de Jesus? Ele era manso, humilde, né? Ele era amoroso. A Bíblia fala que é da amabilidade, da paciência, da alegria, do amor, né? Da benignidade, da bondade, da fidelidade, da misericórdia. Então, aonde é que dentro do meu temperamento eu não me pareço com Cristo? É exatamente aí que isso vai me prejudicar. Porque, por exemplo, um colérico, né? Sem mansidão. Um colérico que não se parece com Cristo, ele vai ter muitos problemas. Por quê? Porque a ira dele vai atrapalhá-lo. Né? Muitas vezes, assim, a crítica dele vai atrapalhá-lo demais, porque quando você fere alguém, você é ferido. E dentro de você, você fica bagunçado emocionalmente. Né? Porque, assim, uma pessoa que tem ira, ela tem um motivo. Né? Ela tem um motivo. Pode ser a falta de perdão, pode ser a crítica, pode ser a intolerância, né? Pode ser a falta de empatia, a falta de misericórdia da pessoa, o descontrole, né? Tem um motivo de estar ali, né? Então, isso, o temperamento agrava a minha saúde emocional, né? O sanguíneo, por exemplo, né? A Bíblia fala que das muitas palavras trazem perturbação para nossa alma. O sanguíneo gosta de falar muito. E às vezes, se ultrapassar essa parte, vai trazer angústia para a alma. Por quê? Porque vai ter problemas, né? E se a gente está falando aqui de falta de perdão, de ira, de angústia, já são situações terríveis para as emoções humanas. Agora, o melancólico, o excesso do perfeccionismo, né? A questão uma coisa que infelizmente acompanha o melancólico se ele não tomar cuidado é o negativismo, né? Então tudo aí, vamos fazer tal coisa, não vai dar certo. Vamos fazer isso aqui, não vai dar certo. Aquilo rouba a esperança. E a Bíblia fala que são três coisas que são muito importantes: a fé, a esperança e o amor. O maior deles é o amor, mas não fala que a fé e a esperança não são importantes, né? E se o melancólico permitir que o temperamento dele roube a esperança por causa do negativismo, sabe? Por causa, assim, do perfeccionismo, porque quer ficar isolado, não gosta de conversar com as pessoas, né? O colérico, quando ele tem um problema, ele tem a necessidade de falar. O sanguíneo, então, nem se diga. O melancólico tem a necessidade de se isolar. É uma necessidade que ele tem. Entendeu? E isso é uma coisa boa. Eu aprendo que os meus amigos são melancólicos assim. Meu marido e minha filha são melancólicos. Mas se isso passa da conta, isso pode trazer um azedume para dentro do seu coração, né? Agora, o fleumático também, né? Porque os fleumáticos, a maioria das pessoas com quem eu já trabalhei, já aconselhei, que eram desse temperamento fleumático, eram assim as mágoas. Sabe, assim, porque eu tentei fazer, não me deram oportunidade. Porque eu quis fazer, não falaram comigo, né? Fica assim, aquele temperamento, assim, tanto melancólico como o fleumático, que fica no canto, assim, como se fosse um presentinho, dizendo, me abre aqui, olha, eu tô bonitinho, me abre. Mas às vezes o mundo não é assim, você precisa ir, principalmente se você for adulto, né? Você precisa falar, você precisa, então as oportunidades passam, né? E a pessoa começa a carregar, assim, mágoas, né, de pessoas, terceirizar a própria responsabilidade, né? E, enfim, isso daí é uma coisa muito séria, né? Que a gente precisa abrir o coração para realmente ver aonde eu me pareço com Jesus, aonde o meu temperamento tem extrapolado isso, né? Eu mesma, se eu for falar do testemunho, assim, eu tive depressão, eu desenvolvi doenças, assim, no meu corpo, por causa da ira, por causa da falta de perdão, né? Por não saber trabalhar com luto, né? Por não saber, porque o temperamento colérico, por exemplo, assim, gente, se a gente for contar uma historinha aqui pra gente poder exemplificar todos os temperamentos. Você lembra dessa história, Ju? Uma historinha, tá, gente? Pra quem não me ouviu ainda falar sobre isso. Vamos dizer assim que uma casa estava pegando fogo. Tinha uma família lá dentro e um bebê, né? E pegou fogo, tudo aquela coisa, né? Chega lá um sanguíneo e fala: o que que tá acontecendo aí? Aquela organização de pessoas assim, né? A casa tá pegando fogo.
Parece que a família conseguiu sair, mas ficou um bebê lá dentro. O sanguíneo desespera total. Meu Deus, como é que pode deixar a criança lá dentro, um bebezinho? Quem é que vai fazer alguma coisa? Fazer um alarde? Vocês não deveriam, com certeza, vocês estavam mexendo no celular. Com certeza, não sei o que lá. Como que deixa? Quem que chamou a polícia? Quem que chamou? Porque ele é dominante, ele vai tentar colocar o negócio ali. Mas fica nervoso, fica bravo, né? E se os sanguíneos não prestarem atenção, eles têm problema com isso, emocionalmente falando. São pessoas que desenvolvem aqueles colapsos, são pessoas que ficam descontrolados quando tem um problema em família, né? Saúde emocional, né? Aí chega o fleumático. Fica olhando, o que aconteceu aí? O bebê, o sanguíneo vai falar, o bebê entrou, tá lá, o bebezinho tá lá dentro, todo mundo esqueceu o bebê lá dentro, né? E ele fala, interessante, mas, será que demora muito para subir essa escada? Porque se tem uma coisa que o fleumático também é analítico, né? E ele tem que ter algo assim na mente dele para depois ele agir, né? Ele tem que analisar bem, pensar bem quantos palmos que tem daqui até ali, coisa assim, é importante para ele. Ele ficar pensando, meu Deus, parece, olha, todo mundo tão nervoso, né? Pensando. Aí vai o melancólico. Chega o melancólico, o que que tá acontecendo? Tem o bebê, a família desceu, o melancólico, puxa vida, eu não acredito que deixaram o bebê ali. Aí ele chora, fica triste, se compadece das pessoas, né? O melancólico é bem empático, né? Compadecido, misericordioso. Meu Deus, você quer tomar um pouco de água? O que eu posso fazer por você? Aquela coisa prestativa, né? De repente, tu escuta todo mundo falando: não, 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 para, não pode entrar aí, não pode entrar aí. Uma pessoa entra correndo, pá, 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 sobe as escadas e desce, cheio de tudo arranhado, com fogo, com coisa com o bebê no colo. Esse é o colérico, né? O colérico não fala, o colérico faz, né? E isso me prejudicou bastante, porque por ter esse ímpeto de fazer algo, foi muito difícil para mim entender os meus próprios sentimentos, né? Entender que estava doendo, porque eu sou o tipo de pessoa que eu tô doente, eu começo a limpar a casa. Eu sou o tipo de pessoa que preciso fazer alguma coisa, eu não sou de ficar parada. Eu sempre falo para as pessoas que falam sempre para mim, tá acontecendo tal coisa na tua família, né? Uma pessoa faleceu, então alguma perda, que seja. Você quer ficar quieta em casa? Dificilmente eu fico. Eu falo, não, gente, me deixa fazer alguma coisa, porque isso é meu, isso é do meu temperamento. Eu não quero fugir, eu sempre falo, eu não tô querendo fugir e maquiar que não aconteceu. Mas se eu sentar naquela, eu não vou conseguir sentar, eu vou ficar andando de um lado pro outro. Eu não sou assim. Então isso me prejudicou bastante. Porque tem hora que você precisa sentar, tem hora que você precisa até chorar, tem hora que você precisa falar do que está acontecendo dentro do teu coração, né? E assim, isso atrapalhou muito a minha vida, né? Os sanguíneos também, na hora de falar, às vezes tem que tomar cuidado para não falar bastante, mas não falar realmente daquilo que realmente tá pegando dentro do coração. E os outros temperamentos aprender a falar um pouco mais de si, mas também, né? Em nome de Jesus, que você tenha com quem falar, abrir o seu coração, isso é muito importante, né? E assim, os momentos certos de falar, né? Porque isso também é outra coisa muito importante, né, Júnior? Né? Falar na hora errada, né? Aí dá uma deixa, assim, pra uma coisa que tem acontecido ultimamente, né? Essa novidade, né? Que é a inteligência artificial, onde as pessoas têm o contato com a inteligência artificial. E eu vi casos, assim, de pessoas, né? Procurando uma ajuda emocional para vamos dizer assim, uma máquina, né? E quais os problemas que isso pode acarretar, assim, né? Tipo assim, você se aconselhar com uma máquina, mas uma máquina que não tem sentimentos. Como que você pode falar sobre sentimentos com uma máquina que não tem? Exatamente. Eu achei interessante o que você falou, porque um dia me mandaram uma música, né, assim, feita pela inteligência artificial. Né? Nós somos do louvor, né, gente? O Júnior também é guitarrista, eu canto, né? A gente canta dentro da Ministério há muitos anos juntos. E assim, mandaram uma música para mim feita pela inteligência artificial, um louvor, né, feito. E eu ouvi tudo assim, quadradinho, gente, quadradinho, bonitinho, com as letras ali, tudo. Eu falei, mas quem compôs, né? Aí me disseram quem tinha feito essa composição. Eu falei, mas não parece com essa pessoa.
Não parece com essa pessoa. Eu falei, tá muito estranho. E nós começamos a debater isso, os pastores começaram a conversar sobre isso, né? Porque foi um assunto que nos preocupou, né? E eu fiz um teste lá em casa com a Alexa, que sei que nem é uma inteligência artificial, mas eu fiz um teste com ela. Eu falei, Alexa, você ama a Deus? Aí ela falou assim, como um ser tecnológico, ela começou a explicar tudo assim e disse, eu não tenho como amar ninguém, mas eu posso aprender muito se você me falar. Eu posso fazer uma pesquisa para você, se você falar sobre o amor. Inclusive, ela falou, meu primeiro amor foi o R2D2. Ela falou, fez uma piadinha comigo, né? E daí foi a minha pergunta, como uma IA ou uma Alexa que seja, pode falar de emoção se ela não ama? O base de tudo na emoção é o amor. É o básico de tudo, né? Disso flui todas as coisas, de acordo com a palavra de Deus, né? Agora, se não ama, como pode me ajudar? Se não ama, como pode ter misericórdia de mim? Como pode como é que fala? Comparar, não é comparar, como é que fala, meu Deus? Como que pode compadecer de mim, se identificar comigo? Como que pode se identificar comigo? Na verdade, o que eu vejo é assim que a IA, vamos dizer assim, né, acionou esse dispositivo que o ser humano tem de falar com alguém no secreto, né? E se a pessoa não tem Deus, ela vai tentar conversar com qualquer outra coisa, porque essa é uma necessidade do ser humano criada por Deus, né? Para poder abrir o seu coração, para poder ali naquele momento ser ela mesma e falar das questões dela, né? Eu já ouvi adolescentes dizendo que tem aplicativos que conversam realmente com você, né? Que para preencher o teu tempo. Mas eu falei, eu falei bem assim, mas esse aplicativo não te ama, ele não é teu amigo, ele só está enchendo a sua mente. E isso, Júnior, eu vejo assim que é uma coisa preocupante demais, porque como que um ser humano se desenvolve, entende? Aí já não é mais só uma questão de emoção, é um todo do ser humano. Porque um ser humano, ele aprende a ser um indivíduo através das coisas que estão ao redor dele. E não só de coisas, principalmente das pessoas que estão ao redor dele. Não é? Aí ele vai desenvolver tudo no ser humano. Entendeu? Agora, se o ser humano, desde pequenininho, tá numa tela, né? Vendo ali, assistindo, aprendendo. O cérebro humano de criança pequena é uma esponjinha, sugando tudo, se identificando muitas vezes com um desenho, mas não conseguindo se relacionar na escolinha com quem ele é semelhante, com pessoas que tem mãozinha, que tem olhinho, que pensa como ele. Não, ele não quer, né? Então, assim, a gente vê isso agora nos adolescentes e nos adultos, isso acontecendo, né? Que, assim, por exemplo, para eu estar com você aqui agora, os meus sentidos têm que estar aqui. O meu cérebro não tem como ficar em dois lugares ao mesmo tempo. Não, a minha atenção não tem como ficar em dois lugares ao mesmo tempo. Isso é prejudicial demais. Isso causa danos, nem vou falar nas emoções, mas na saúde mental da pessoa, né? E o desenvolvimento mental do ser humano tem sido muito prejudicado por isso. Eu estudo pedagogia, né? E eu sei do que eu tô falando. Porque, assim, quando uma pessoa recebe tudo, né? Que seja o GPT free, que seja ali, né? De graça na internet. Se o ser humano ele começa a receber tudo, ele vai fazer um trabalho de escola. O que você me diz assim, plá, escreve lá? Ele não desenvolveu nada. Ele não aprendeu nada, né? Não teve nada, não teve conexões neurais na mente dele que gravassem aquilo que ele aprendeu. Por isso que a Bíblia fala que chegaria um dia que os homens aprenderiam muito, mas nunca chegariam ao conhecimento da verdade. Né? Porque aprende, mas não tem conclusão nenhuma. Né? Não chega a verdade, não chega no momento em que minha vida fez sentido. Né? E isso tem preocupado bastante, porque
De um outro lado, não tem como você falar assim, vamos abolir a IA, vamos fazer aqui o movimento contra a IA. Isso seria uma grande incoerência. Porém, quando a gente começa a deixar o que é artificial realmente substituir o que é real, aí nós teremos um problema. E já temos um problema muito sério, né? Aí chega o caso de pessoas, né? Que não sabem se relacionar, não sabem lidar com frustração. Porque a IA dá tudo perfeito. Não sabe lidar com frustração, não sabe lidar com a dor. Não sabe dizer não aos próprios prazeres. Por quê? Porque não construiu nada. Não construiu limites, não construiu, sabe, emoções que vão além daquilo que ela se conhece. Uma pessoa que não vigia nisso, né? Nem não conhece a si mesma, porque na verdade não formou em si mesmo quem ela deve ser. Isso é muito sério. A pessoa, tipo, como se a pessoa estivesse se tornando como uma máquina, né? Exatamente. Assim, porque a máquina, ela não sente, né? Ela não consegue se compadecer, não tem compaixão, então fica num nível raso, vamos dizer. Uma máquina, ela não ama, uma máquina, ela não erra. Entende? E o ser humano não sabe lidar com os próprios erros, Júnior. E todo mundo erra, né? É humano errar, inclusive, né? Isso faz parte da vida. Então, assim, não é uma substituição, né? Não poderia ser, né? É incompatível. É totalmente incompatível. É pegar o dedo de um morto e colocar na tomada e achar que vai funcionar. Não tem compatibilidade. Não tem. Né? Mas o cérebro humano não foi criado para isso. Mas, infelizmente, a gente está indo para esse lado. É tão bonito você conhecer o temperamento de uma pessoa. É tão bonito a própria pessoa conhecer o temperamento dela. Porque, que nem eu falei, não gostei do meu temperamento. Mas também, gente, pudera. Quando colocaram lá temperamento colérico, pessoas assim, famosas que são coléricas, colocaram lá o Adolf Hitler. Falei, nossa, genocida! Nossa, meu Deus do céu, que é isso? Só que depois eu fui vendo, né? Um temperamento transformado pelo Espírito Santo. E é muito lindo isso, Júnior. Você se vê, você olhar para você e falar assim, eu gosto do meu temperamento. Eu gosto, sou decidida. Um sanguíneo, sou alegre. Um melancólico, sou inteligente, sou centrado, né? Um fleumático, sou amigo, sou um professor, sou perseverante. Gente, que coisa mais linda, não é? Um colérico que estava lá preso na ira, que era o meu caso, né? Ver a transformação dessa pessoa dia após dia. Por quê? Porque o compatível com o ser humano é Jesus. É Jesus Cristo, nosso Senhor. E você vê você ali tendo essa compatibilidade com o Senhor. Isso é maravilhoso demais. Né? É lindo quando você vê. Aí os dons vêm, os verdadeiros dons começam a fluir. Né? Aquela pessoa amadurece. Porque se tem uma coisa linda a respeito do amor, é que o amor amadurece. Ele não é um amor de criança, aquele amor puro, simples, mas o amor de um adulto, por exemplo, às vezes ele vira até uma escolha. Porque, afinal de contas, Jesus Cristo falou do amor como um mandamento. Né? Então a gente vê que amar, acima de tudo, não é um sentimento, segundo a Bíblia, é uma escolha. Uma renúncia. Eu escolho ficar aqui. Eu escolho ficar com você. Eu escolho me doar. Eu escolho me entregar. Eu escolho porque eu posso, né? Agora, uma pessoa que não desenvolve isso, ela fica uma pessoa assim, ela desenvolve muitas enfermidades. Pode ver que hoje em dia as salas de terapia estão lotadas. A gente teve agora, recentemente, o Cuidando dos que Cuidam, né? Vieram alguns psicólogos aqui. Gente, esse casal tinha que ficar aqui. Meu Deus do céu, como são necessários. Por quê? Por isso. Exatamente por causa disso. Porque eles deram para a igreja, mostraram à luz da palavra de Deus, né? Que o ser humano não foi criado para ficar à mercê de si mesmo, né? E muito menos permitindo que uma máquina cuide dele.
né? Mas, né? Foi criado para amar e ser amado por Deus e pelas pessoas que estão ao seu redor. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Aquilo que não permite você conhecer a si mesmo. Só conhecer só os impulsos, né? Às vezes tem gente que fala, eu conheço a mim mesmo. Ah, eu sou impulsivo. Na verdade, não. Na verdade, só conhece os impulsos da sua carne, né? Só que assim, a gente vê como fica difícil essa parte, gente. Porque quem vive por impulso, vamos dizer assim, quem vive só por aquilo que é do corpo, são os animais, não são os seres humanos, né? Você já viu assim, por exemplo, o tubarão, né? A mamãe tubarão lá, ela ganha os bebezinhos dela e depois ela quer comer eles. Eles têm que nadar rapidinho, né? Por quê? Porque esse é o instinto dela, né? O ser humano não tem que agir só por causa disso, instinto. Ele tem que agir, né, com razão, com emoção no lugar, com o coração pleno, com equilíbrio, né? Tanta gente com depressão porque não se conhece, não sabe o que gosta. Não é só por causa de coisas assim da vida. Ah, eu sofri uma grande perda. Isso também, né? Que foi o meu caso. Sofri uma grande perda, sofri uma desilusão. Ai, minha vida não foi bem aquilo que eu queria, muitas frustrações. A pessoa não sabe lidar com aquilo, acaba, né? Desenvolvendo uma depressão. Mas, assim, tem pessoas que a vida não tem sentido. Não tem sentido por quê? Porque não sabe ver o céu azul, não sabe ver a borboleta colorida, não sabe estar pleno no lugar onde está. Desenvolver realmente a visão, a audição, né? O olfato, o paladar, o tato, tudo isso fala de coisas que o ser humano aprende para ser gerado dentro dele alguém. Pode ver, um bebezinho, a gente fala com uma criança na pré-escola. Põe a mão aqui, o que você está sentindo? É molhado, é áspero, né? Por quê? Porque isso vai desenvolver a mente dela. Não é só para ela conhecer o mundo, isso está trazendo desenvolvimento para ela. Agora, se a gente é poupado disso, né? De coisas que são do lado de fora, de relacionamentos, olha só como o seu irmão tá. Vai lá, fala pro seu irmão tal coisa. A gente não aprende a lidar, né? E isso daí, meu filho, daí a pessoa já não sabe mais de temperamentos, também ela tá presa, ela não sabe lidar com a vida como ela é. A vida se torna complicada, complexa demais. Mas a vida pode ser muito bela. Então, resumindo assim, uma pessoa assim, vamos dizer, emocionalmente saudável, ela tem que se entender, né, conhecer a si mesmo, né, e seria o segundo passo seria os relacionamentos, seriam, né, tipo, com Deus e com as pessoas, né? Sim. Ter essa Sim. ter esse contato, né, ter Exatamente, essa porque ponte aberta, essa né? ponte, porque assim a Bíblia fala assim que você tem que amar ao próximo como você ama a si mesmo. Não tenho como amar quem eu não conheço, né? Não tem como amar quem eu não gosto, é uma pessoa indesejada. Então eu vejo assim muitas vezes pessoas não aceitando a si mesma, né? Não aceitando a si mesma, desde o cabelo, né, da cor da pele, do jeito que fala, até mesmo coisas dentro de si. Eu tive problema com tudo isso aí. Com tudo isso eu tive problemas. Mas assim, não aceitando a si mesmo e se você não aceita a si mesmo, como é que você vai aceitar o outro? Como que você é meu marido não é bom assim, eu quero que ele mude. Meu filho, eu quero que ele mude, eu tô tentando fazer ele mudar. Mas não é a nossa função mudar ninguém, né? E essa batalha, ela tá aqui dentro do nosso coração. Então eu vejo assim que sim, a questão é essa. Eu estar ali de bem com Jesus, eu vou ficar de bem comigo mesmo, né? Porque eu me lembro um dia que eu tive uma experiência com Jesus, né? Eu tive uma situação que eu passei assim de preconceito aqui no Japão e que magoou muito meu coração. Assim, na época, assim, eu fiquei bem assim, perdoei a japonesa da fábrica, tudo, fiquei tudo bem, sou crente, né? Tá ótimo. Mas assim, às vezes a gente não, o perdão, ele tem duas faces, né? A primeira face é aquilo que você perdoa a pessoa, porque Cristo está falando isso para você. Se você carrega aquilo, é você que vai ser prejudicada, né? Não a pessoa, você que está prejudicada. Agora, a segunda face do perdão é a cura. A cura que daí Deus vai trazer para você, né?
E essa aqui, a cura, a pessoa que você perdoou, que pediu perdão para você, não tem condição de te dar. É Deus que dá. Né? E eu lembro que eu estava num culto assim muito abençoado assim, né, em Ocaite na época ainda, e eu fui ao banheiro. E lavei o rosto, assim, tava bem quente lá no ambiente, eu lavei o rosto assim, quando eu olhei no espelho, eu escutei Jesus falar comigo. Ele falou: "Fala meu nome". Eu falei: "Jesus". E eu assim, eu tava muito aleluiada. Ele fala de novo: "Jesus". Ele falou: "Mas você sabe que esse não é o meu nome, né? Não é assim que pronuncia". Aí eu falei: "Ai, meu Deus, como é que é o nome de Jesus? É Joshua? Yeshua, Hamashia? Quais são os outros nomes da Bíblia?" Ele falou: "Não, não é isso que eu tô falando. Eu gosto do seu sotaque. Eu gosto do jeito que você chama meu nome. Do jeito que você pronuncia meu nome. Eu amo quando você me chama assim." E eu olhei no espelho, assim, o cabelo encaracolado, o olhão, né? Diferente de Jesus, falou: "Eu criei você, Sheila. Eu criei você brasileira, eu criei você com as suas características, porque eu queria você, né?" Então, assim, aquilo que aquela mulher tinha falado, que tinha me magoado sobre o meu corpo, minha fisionomia, assim, foi sumindo aquela dor que eu senti na hora de ter ouvido aquilo, né? Foi embora, assim, e fez com que eu ficasse bem comigo mesma. Eu olhei no espelho e falei: "Jesus, né? Jesus", eu sempre me lembro disso. Quando eu falo esse nome, Jesus, ele gosta de ouvir até meu sotaque. Ele falou: "Eu gosto de ouvir seu sotaque. Você sabe que meu nome não é esse." Né? Eu voltei para lá assim, com uma cura muito grande, e isso me fez observar as pessoas que são de outras etnias, sabe? Diferentes de mim. Eu falo: quando essa pessoa fala desse jeito aí, Jesus se alegra com ela, né? Totalmente diferente de mim. Eu não falaria assim. Mas isso desenvolveu dentro de mim, né? É o que você está falando. Quando a gente está de bem com Deus, de bem com a gente mesmo, os nossos relacionamentos começam a ser transformados, né? Porque eu mudei. Porque agora, aquilo que era ira, agora é calma. Aquilo que era preocupação, agora é fé. Né? Aquilo que era assim crítica, agora é palavra construtiva, palavras de bênçãos, né? Você nunca deixa de sentir certas coisas, que os sentimentos estão aí para ser sentido, né? Mas você tem domínio próprio do que você fala, né? É assim, fala Jesus. Quando você fala alguma coisa, o Espírito Santo fala: "Não foi legal o que você falou. Não foi legal o tom que você usou para falar isso", né? E às vezes até a pessoa que fica quieta também, o Espírito Santo falou: "Você devia ter falado." Mas como falar? É só abrir a boca e falar. Isso que eu falava para minha filha, né? Totalmente diferente de mim. "Mãe, eu não sei falar." "É só abrir a boca e mexer a língua", eu falava para ela. E às vezes eu acho que Deus fala assim também com a gente: só abrir a boca e mexer a língua, né? E assim por diante, né? Isso é a maior característica de uma pessoa que foi curada por Deus, é ter relacionamentos saudáveis. Né? Não adianta eu querer ser curada e morar lá em cima de uma montanha, sozinha, lá, sem ninguém para me atrapalhar. Na verdade, eu não fui curada, tô fugindo. Sim. Né? Agora, uma pessoa curada tem a necessidade e o desejo de estar com pessoas e abençoá-las. Né? Poder ser bênção na vida delas e receber de pessoas também. Isso é a maior característica de alguém que foi curada por Deus nas suas emoções. E assim, sobre a inteligência artificial, assim, então, como que ela se encaixa, assim, na vida de uma pessoa, assim? Quem se encaixaria dessa forma, né? Uma pessoa que ela tá com uma necessidade emocional, assim, né? Por exemplo, né? Ela é uma ferramenta para isso ou não? Sinceramente falando, não, de forma alguma. Tanto é até que se você for consultar a própria IA falando sobre isso, ela vai falar para você procurar um profissional, né? Mas, assim, eu creio que ela não, a IA ela não pode ser descartada hoje em dia. Né? A gente não pode também ser assim, né, das cavernas, né, e falar: eu vou descartar completamente, porque muitas bases de pesquisas, nossa, muito legal. Eu mesma uso a IA, né, assim, mas assim, como base de pesquisa, eu estando no controle, né, ela não é minha amiguinha, né, ela tá ali para servir, para dar informações, para ajudar, para auxiliar. Me ajudou bastante na faculdade, que eu falei que estou fazendo agora, como fonte de pesquisas, né, para eu poder buscar referências do trabalho, dizeres de tantos outros pedagogos, tal. Excelente ferramenta. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Nada pode substituir a voz de alguém na nossa vida, de uma pessoa, de um ser humano, e principalmente a voz de Deus,
Então, se tá com vontade de falar com alguém quando você tá sozinho, fala com Deus. E você comentou sobre terapia, né? E como que a igreja hoje vê um terapeuta, né? Uma pessoa profissional nessa área? Olha, por muitos anos, particularmente falando, até onde eu tinha ido, vamos dizer assim, né? Eu tinha um certo receio. A igreja tinha receio, eu tinha também, em relação à terapia, à psicologia, a psiquiatras, né? Porque eram tidos assim como pessoas é, como é que fala assim, na base falava de loucura, vamos dizer assim, né? Uma pessoa tá louca, a pessoa tem problema, a pessoa isso, então é aquele estereótipo de, é falta de fé, né? Enfim, até uns 15 anos atrás, assim, eu ainda tinha esse medo. Eu não achava que uma pessoa era louca, mas eu nunca tinha tido um contato com alguém que realmente precisasse de uma terapia, né? Depois que nós começamos no Ministério Pastoral, meu marido, eu, começamos a trabalhar com aconselhamento, a gente começou a perceber que sim, tinham pessoas que tinham problemas e que o assunto não era só espiritual, como a igreja poderia tratar, né? Porque nem tudo, por exemplo, na depressão é espiritual, nem tudo como é que fala? Nesse transtorno bipolar é espiritual. Mas uma ressalva eu quero fazer aqui. Da mesma forma que a igreja não deve descartar completamente a ciência na hora de tratar isso, o que eu vejo é que a ciência também não deveria destratar a igreja. Por quê? Porque o ser humano é espírito, alma e corpo. Tem problemas que são espirituais, sim, e que isso não é tratado com terapia. Né? Tem problemas que são espirituais, que são legalidades que foram abertas, contatos com tantas outras forças do ocultismo, enfim, que podem sim fazer a pessoa desencadear uma depressão. Uma depressão, por exemplo, ou então tantos outros distúrbios, né? Agora, na questão de um terapeuta, ele vai lidar com a alma de alguém, do coração de alguém. Então, assim, o que hoje a igreja precisa abrir a sua mente para compreender é que existem terapeutas cristãos. Esse era o medo. Porque a base, vamos dizer assim, da psicologia, da psicanálise, muitas vezes estão baseados em princípios e estudos de homens ateus, né? Principalmente que vão falar contra os princípios da palavra de Deus. E isso não traz cura para ninguém. Agora, se você pega hoje a psicologia moderna, né, até mesmo a sociologia, começa a compreendê-la à luz da palavra de Deus, você vê que é uma ferramenta excepcional, pontual e que ela não deve ser descartada se você precisa dela. É como um médico. Eu creio que Deus pode curar, por exemplo, um câncer. Eu creio, eu sou ministro do Evangelho. Eu creio que Deus pode curar, por exemplo, um rim que não está funcionando, né? Mas tem muitas pessoas que foram operadas, vamos dizer assim, tiraram um tumor, tiraram ali o problema do rim e Deus abençoou as mãos do médico, porque Deus deu, né, conhecimento para os médicos. E o terapeuta que eu tive acesso, né, os terapeutas que eu tive acesso, assim, que eu passei por eles, inclusive, eram pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, que muitas vezes fizeram por mim muito mais. Eles operaram dons espirituais para falar comigo. Que Deus revelou para eles coisas assim que só o Espírito Santo poderia falar, estava escondido até de mim. Então, em 50 minutos de conversa, eu estava assim, desmontada, sabe? Eu comecei a enxergar coisas assim que eu falei, meu Deus do céu, verdade, isso criou uma estrutura dentro de mim, isso não estava me fazendo bem, né? Então, assim, eu acho que a terapia ela é muito válida, mas a gente tem que tomar cuidado com quem a gente faz essa terapia. É isso que eu vejo. Então, se você tá assistindo a gente, né, estiver precisando de alguma ajuda, alguma coisa, né, eu vou estar deixando embaixo aí na descrição, né, se estiver assistindo pelo YouTube ou pelo Spotify, né, os contatos, né, para você poder entrar em contato, né, se alguém precisar de Sim, de ajuda, de ajuda. aconselhamento, sim, estamos aqui para poder auxiliar você da melhor maneira possível. Então é isso. O Trampolim Podcast vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido aí até o final. Deixa Obrigada. embaixo aí seu comentário, o que você achou,
Não, faz o seguinte, coloca aí embaixo qual que é o seu temperamento, o que você acha que é o seu temperamento aí, coloca aí embaixo aí. E é isso aí, Trampolim Podcast, porque aqui nós queremos que você voe mais alto. Muito obrigado. Tchau, Tchau. pessoal. Obrigada. Das minhas feridas.